Ô Vitão, e o que faz os Snag 11 ser um bom FII agro, cara? Eu acho que é a combinação de bons ativos. Modéstia à parte, os ativos foram muito bem estruturados e escolhidos. Tanto é que a gente não teve nenhum problema de crédito até agora. Ele se comportou muito bem. Os investidores são muito bons investidores também. Então, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que assistiram e que compraram as cotas do Snag ao longo do tempo, são pessoas que tiveram a capacidade de analisar friamente o mercado, não sair correndo como malucos e tudo mais. Porque na opinião de vocês, analistas da Suno também, o investidor brasileiro, né, nossos ouvintes aqui, eles têm que prestar muita atenção e ver com carinho o agronegócio brasileiro. Onde estão essas oportunidades aí, nossos investidores? Olha, eu costumo fazer um paralelo seguinte: se a gente morasse na Califórnia, ali no Vale do Silício, inevitavelmente a gente ia conhecer uma pessoa que conhece outra, que não sei o que tal, que está começando um negócio, que pode ter uma ideia promissora e tal, e a gente ia acabar alocando alguma parte do nosso capital em startups, ou em fundos de private equity, ou em fundos de venture capital. Você está ali vivendo, você está vendo a transformação que aquele negócio está causando na sua região e no país como um todo, e o valuation que esses negócios pega, as que dão certo, né, obviamente, e costumam pagar todo o portfólio, mesmo as que dão errado, e muitas dão. A gente viu que o Snag 11 está há mais de 3 anos com 100% de adimplência, né? Como é que vocês lá do time de gestão conseguiram manter essa consistência tão forte, cara, no trabalho de vocês? Seleção de ativos é um negócio que a gente leva muito a sério. A operação, ela tem que estar muito segura. Então, para ter esse resultado, a gente disse muito não, a gente descartou muitas operações. A gente é chato na hora de negociar garantia, negociar covenant, na estrutura, quanto de sobrecolateral tem que ter. Então, a gente, modéstia à parte, trabalhou muito bem na estruturação dos players. Fala investidores, boa noite. Meu nome é Leonardo Bussini, sou diretor e host aqui do InvestCast. E hoje, em parceria com nossos amigos aqui da Suno, trouxemos o diretor de investimento e também o gestor do fundo, meu amigo, que também já é um rosto conhecido aqui no podcast, Vitor Lopes, irmão, para abrir a semana aí, um conteúdo bombástico aí, um conteúdo que com certeza vai colocar muito dinheiro aí na carteira do pessoal, dos investidores. Já falar de Snag 11, como você é o gestor aí, o mestre do fundo aí, comece a abrir na caixa preta. O que é a Snag 11 e como esse fundo, como que ele funciona, cara? Legal. O Suno Agro, ele é um FII agro, que já negocia na Bolsa desde agosto de 2022. Começou com 150 milhões de reais, hoje tem 608, patrimonial um pouco mais, 620 milhões de reais. Começou com um investidor, hoje somos mais de 117 mil cotistas. Zero de inadimplência. Então, todo esse período o agro teve bastante volatilidade e a gente não teve nenhuma parcela em atraso. É um fundo que tem uma diversificação em operações muito bem estruturadas, que a gente chama de high grade, né, que é uma alta nota de crédito, baixo risco de crédito, e que são operações, não são tantas operações, mas cada operação, as maiores são pulverizadas. Então, são riscos que indiretamente são bastante pulverizados. É uma carteira que roda em CDI, né? CDI+, na média ali deve dar um CDI mais 3, alguma coisa. Bom. E a gente tem uma carteira que está rodando a 12 centavos e meio de resultado, e a gente tem distribuído 12. Isso porque distribuía 11 e distribuía 10. Então o fundo fez bastante reserva. Se você quiser saber o número da reserva, é só você olhar o valor patrimonial dele, está R$10 e vários centavos, então tem um tanto de reserva acumulada. E esse é o Snag, não tão resumidamente, mas né, longamente explicado. Um fundo que investe no agro brasileiro, distribui rendimentos isentos de imposto de renda, reafirmados agora com a votação da medida provisória 1303, e que deve continuar assim por muito tempo, pelo menos enquanto o agro for forte e a frente parlamentar do agro defender o agro como vem defendendo.
E hoje em dia o agro é o que carrega o Brasil, né, cara? Carrega nas costas. O agro é um quarto do PIB, um quarto, um terço ali, 25, 27, 28%, 30% do PIB. Na verdade, por conta do agro, o Brasil não teve PIB para baixo, porque os outros segmentos da economia ou cresceram muito pouco ou encolheram. E o agro vem crescendo muito forte. Tem volatilidade, mas ano após ano, né, ele vem atingindo patamares acima, gerando muitas oportunidades. Só você ver o que acontece com as cidades que são aquelas cidades agro, sabe? Tipo Sinop, Sorriso, né? Você vai Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, Balsas do Maranhão, você pega várias cidades que são polos fortes do agro. Interior de São Paulo é covardia até falar. E você vê o resto, assim, a média das outras cidades, né? É muito forte, gera muita oportunidade e de fato carrega o país nas costas. Show. Ô Vitão, e o que faz os Neg 11 ser um bom fiagro, cara? Eu acho que é a combinação de bons ativos. Modéstia à parte, os ativos foram muito bem estruturados e escolhidos. Tanto é que a gente não teve nenhum problema de crédito até agora. E ele se comportou muito bem. Os investidores são muito bons investidores também. Então, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que assistiram e que compraram as cotas do Snag ao longo do tempo, são pessoas que tiveram a capacidade de analisar friamente o mercado, não sair correndo como malucos e tudo mais. No mercado a gente fala quando as pessoas não aguentam uma volatilidade e vendem mão de alface, né? Mão de alface? Então, o investidor do Snag não é mão de alface. Não é mão de alface. Não é mão de alface. É pulso firme, entendeu? Então, se vê em volatilidade, fica tranquilo, fica de boa. Teve volatilidade, procurou saber, tem algum problema? Não. Poxa, isso é uma oportunidade, vou comprar mais cotas. Então, isso fez com que a volatilidade do Snag tivesse sido bem menor do que outros fundos bons e que não tiveram problemas de crédito também. Eu sei que muitos tiveram, teve fundo que caiu 50%, né? Teve fundo que caiu de 100 para 50 reais. E o Snag caiu de 10 reais para 9 e alguma coisa, voltou um pouco, né? Tem voltado. Teve muita... Não teve um chamado drawdown, né? Não teve um drawdown muito grande e isso vem acumulando quando você vai fazer análise, né? Uma das coisas que você olha no passado de um fundo é qual foi o drawdown, quanto tempo levou para poder recuperar e tal. Então o Snag, nessas métricas, assim, ele acaba sendo muito bom. Quem não conhece Suno, quem não conhece nada, chega um extraterrestre, pega um livro de finanças, como analisar um fundo de investimento. E aí ele vai ver numericamente que o fundo se comportou muito bem. Tem uma volatilidade baixa, entregou uma rentabilidade bastante em linha, superando ali muitos dos seus pares. E drawdown controlado. Pô, isso aqui é bastante bom. Uma base de cotistas muito pulverizada e que continua crescendo. Então essas características, né, reunidas aí chegam à conclusão de que o Snag é um bom investimento nesse segmento agro. E é um fundo novo, né? Ele é novo porque os fiagros são novos, né? A lei dos fiagros é de 2021 e aí no final de 21 começaram a ser lançados os primeiros fiagros, a gente lançou em 22, né? Então ele é lá do início, né, dos fiagros, já completou 3 anos de idade. É novo. Novo. Mas não tem nenhum fiagro com 4 anos de idade. Então, né? A lei fez 4 anos. E aí os fiagros... Quer dizer, tem alguns fiagros começando a fazer aniversário de 4 anos e no ano que vem a gente faz o nosso aniversário de 4 anos também. Então a gente começou no início da indústria, né? Talvez a gente tenha sido um dos primeiros 20 fiagros, aí, um dos primeiros 15, talvez, fiagros do mercado. Boa. E a Suno Asset é outro braço da Suno também, né, cara? Como é que funciona a Suno Asset pra vocês lá, cara? Bom lá, a Suno, que não é Asset, é a Suno Research, a mais conhecida, né? Então a Suno Research é que entrega relatórios.
Então a pessoa pode subscrever, né, pagar uma assinatura e receber o relatório, ter acesso a uma área de membros e vai lá, tem relatório de ação, tem relatório de fundos imobiliários e tal, ações no Brasil, no exterior, small caps, uma série de carteiras. Essa é a área de análise. A Suno abriu em 2020, nós em 2021 a gente começou a lançar fundo, a Suno Asset, que é uma gestora, que é uma empresa que gere fundos de investimento. Uhum. Então os fundos começaram a ser lançados e a gente recebe o dinheiro e vai alocando de acordo com o risco. Então a Suno Asset ela começou com zero em 2020. Em 2021 a gente terminou com 400 milhões de reais no final do ano, 466. Final de 22 terminamos com 1.200. Final de 23 com 1.600. Final de 24 1.800. Nesse momento que a gente está gravando aqui, a gente tem 2.600. Caraca, legal. E isso depositado, né? Subscrito, já compromissado, 3 bi. Sob custódia, no caso, né? Chama-se sob gestão. Uhum. E 3 bi até o final do ano. E eu não vou falar do ano que vem, não, expectativa, não, porque senão vira meta. Aí tem que atingir. O conselho de administração assiste, aí vai lá e bota como 5 meta. bi, os caras falam assim, pô, não vai bater, hein, cara. Ô, Vitão, falando um pouquinho do Snag 11, esse fundo, ele tá na bolsa, né? É negociado em bolsa, né? Negociado em bolsa, SNAG 11, né, Snag 11, ele tem um valor de cota próximo de R$10, né, um fundo base 10, bastante popular. Boa. E que, enfim, está acessível a investidores de maneira geral. Tem fundos que são só para profissionais, outros que são só para qualificados. O Snag é para todo mundo, né? Todo mundo que faz um perfil de investidor e pode ter um pouco de renda variável na carteira, Snag é para esse investidor. E a liquidez dele é boa em bolsa? Boa. 1 milhão um dia ruim, 2, 3 dia bom. Já bateu 14 milhões um dia. 14, já bateu 10, já bateu 8. Eu diria que 2 milhões é o que mais acontece. 2 milhões de reais por dia de liquidez. Por isso, 2 milhões de reais por dia resolve o problema de 90 e tantos por cento dos investidores. Tá doido, delícia. Liquidez alta. Porque na opinião de vocês, analistas da Suno também, o investidor brasileiro, né, nossos ouvintes aqui, eles têm que prestar muita atenção e ver com carinho o agronegócio brasileiro, cara. E onde estão essas oportunidades aí, nossos investidores? Olha, eu costumo fazer um paralelo seguinte, se a gente morasse na Califórnia, ali no Vale do Silício, inevitavelmente a gente ia conhecer uma pessoa que conhece outra, que não sei o que tal, que está começando um negócio, que pode ter uma ideia promissora e tal, e a gente ia acabar alocando alguma parte do nosso capital em startups, ou em fundos de private equity, ou em fundos de venture capital. Você está ali vivendo, você está vendo a transformação que aquele negócio está causando na sua região e no país como um todo, e o valuation que esses negócios pega, as que dão certo, né, obviamente, e costumam pagar todo o portfólio, mesmo as que dão errado, e muitas dão. Estar no Brasil e não investir no agro é a mesma coisa que morar no Vale do Silício e não investir em startups, sabe? Você está aqui, você tem uma vantagem comparativa em relação ao resto dos investidores do mundo. Você está vendo a pujança que é, você está vendo a transformação que ele está fazendo, ele está carregando o país nas costas, as vantagens competitivas que a gente tem, o sol em intensidade adequada, o clima que é clima tropical, país, majoritariamente favorável. Não tem furacão, não tem terremoto, não tem maremoto, não tem nenhuma, né? Como é que é? Essas catástrofes naturais não tem no Brasil. Não tem. Poxa, mas subiu no Porto Alegre, você vai falar que não sei o quê. Sim, acontece, mas de maneira geral, mesmo no território, por exemplo, do Rio Grande do Sul, não foi o território inteiro que foi atingido e tal. E quando você investe de forma diversificada num país como um todo, uma quebra de safra numa região significa recorde de colheita em outra. Então, é Laninha, é o Ninho, varia, chove mais no sul, menos no norte, ou a Laninha inverte esse regime de chuvas e tal. De maneira geral, se você está diversificado, você vê que o agro ele entrega riqueza e vem criando e entregando riqueza ano após ano, década após década. Quem observar assim, olha como é que era 10 anos atrás, olha 20 anos, olha 30 anos atrás. Então, não investir nisso, para mim, é loucura. Assim, tem que ter agro na carteira. Óbvio que, Vitor, mas aí eu tinha um FIAGRO da gestora tal
E aí, estou perdendo 30%, o outro fiagro da gestora tal está perdendo 15%. Olha, é igual ação. Você tem que saber escolher, você tem que saber analisar. Você precisa minimamente ter uma informação de qual é o histórico desse fundo, qual é o histórico da gestora desse fundo, como é que essa gestora, de maneira geral, se comporta. Você tem que buscar informação, né? Onde você consegue mais informação, você tem uma transparência maior e aí você consegue tomar sua decisão de investimento. Então tem que saber escolher. Não é só a Suno que tem bons fiagros, tem ali uma meia dúzia de bons fiagros no mercado, e dá para montar uma carteira com players bastante competentes, profissionais e que vão gerar um bom rendimento na sua carteira. E para quem hoje o Snag 11 é indicado? Para todo mundo. Para todo mundo. Desde principalmente para você que está vendo aqui. Desde o cara que tem experiência no mercado. Para todo mundo. É uma carteira de baixo risco de crédito, né? Os CRAs, os créditos, eles são considerados de baixo risco de crédito, né? De alta qualidade. Também a média CD mais 3. Você não vai ver numa média CD mais 5, CD mais 6, CD mais 7. E esse não é o Snag. Ah, mas tem um fiagro e tal. Eu vi que vocês estão pagando 12 centavos, distribuindo 12 centavos, né? Eu vi um fiagro que distribui 15 centavos, 1,5% ao mês. É melhor que o de vocês? Se ele pagar, vai ser melhor. É a lógica, né? Então, assim, o Snag não é, fazendo uma metáfora com automobilismo, o Snag não é aquele carro que vai dar a volta mais rápida. Ele vai dar voltas com uma boa velocidade média. E ele foi feito para não estourar o motor, não bater no muro, não furar pneu. E ele completar a corrida em primeiro. O primeiro ou no pódio. Tá? A gente faz o Snag para pontuar. Corrida após corrida, pontuar. E chegar no final do campeonato, né? Como campeão ou ali nos melhores colocados. A gente dificilmente vai ter a volta mais rápida, né? No sentido de que pagou mais no mês. Porque tem fundo que paga 2% no mês, no outro mês ele tem que fazer uma provisão, paga meio. Aí ele recupera, ele tem uma reversão de PDD, uma revisão de um crédito que ele estava inadimplido, recebeu, aí ele vai e paga 3%. Aí depois, igual o golfinho, né? Sobe, faz uma gracinha e já cai. desce rapidinho. Desce né? rapidinho. Então, a gente não quer ser golfinho, né? A gente quer ser consistente. Eu brinco que é tão emocionante quanto ver grama crescer, né? É para ser aquela coisa monótona. Eu tenho um amigo capixaba, César Ronaldo, que ele fala o seguinte: fundo bom é fundo chato. Poxa, ele perguntou uma vez: Vitor, esse fundo vai ser fundo chato? Eu falei, cara, tá falando mal do fundo, né? Eu achei estranho, o cara tava falando mal, eu pensei que ele gostava. Ele falou, não, eu tô elogiando, fundo chato é fundo que não tem fato relevante de inadimplência, que não dá problema, Aí, ó. que você não precisa, se você não leu o relatório gerencial no dia, não tem problema, você pode ler no mês que vem, depois, daí 3 semanas com atraso, vai ter sido igual do mês passado, com poucas atualizações. Aí eu falei, legal, entendi. Então, sim, é para ser fundo chato. É para ser um fundo chato, né? É para ser um fundo que não testa o coração das pessoas, né? Você não faz Aquela gracinha, né? O cara que é ansioso, já ficar mais ansioso ainda. O mundo é tão agitado, causa tanta ansiedade nas pessoas, tantos transtornos, né? Não precisa do fundo causar ainda mais. Pelo contrário, né? Se ele for um motivo de tranquilidade, é muito melhor. E você comentou que tem outras gestoras que fazem um trabalho bom também com o Fiagro, enfim. Qual que é o diferencial da Suno, na tua opinião, cara? Olha, a gente montou uma carteira focada num produto para investidor em geral. A gente leva a informação para o investidor em geral, porque além do produto ser bom, o investidor precisa perceber que ele é bom. Porque se o produto é bom e o investidor não tiver muita confiança, não perceber que é bom, ele vai vender. E aí, se ele vende, traz volatilidade, a cota começa a cair. E aí o outro investidor que vê a cota caindo, fica inseguro.
o fundo é bom, mas por que está caindo? Então Mas vou foi vender iniciante também, também, né? ainda mais ser iniciante. Então, ele olha para o produto cai, ele perde a confiança naquilo, nas informações, na capacidade de análise dele. Então, a Suno tem um nível de transparência muito grande, que leva informação para muita gente, faz com que as pessoas conheçam mais aquele produto e escolham ele em detrimento de outro. E aí, quando muita gente escolhe um produto, a demanda por esse produto ela é boa e sustenta a cotação desse produto. E aí, quando sustenta, aí é o círculo virtuoso, né? Aí a pessoa olha e fala, poxa, oscila pouco, né? E tem uma boa liquidez. Pô, então, aí o outro oscila mais um pouco, a liquidez não é tão boa, aí ele escolhe a Suno. Então, acho que o diferencial da Suno foi, proporcionalmente ao patrimônio de cada fundo, conseguir esclarecer o suficiente para os investidores quais são os riscos, quais as oportunidades, e trazer uma base de cotistas que não tem mão de alface. Essa foi boa, eu vou usar essa bastante agora, mão de alface. Para quem está começando a investir, aquele iniciante quer ter uma carteira diversificada, qual que é a porcentagem de carteira que você recomenda assim ter um fiagro na carteira assim? Legal. Nenhum setor da economia devia, de novo, nenhum setor da economia deve ser mais de 30% da carteira de ninguém. Uhum. Então, bancos não tem mais de 30%, energia não tem mais de 30%, agro não tenha mais de 30%. Então, eu acho que se a pessoa investe em ações do agro e tem fiagros, a somatória desses ativos não deveria ser mais de 30% da carteira da pessoa. E eu não gosto da ideia de um ativo específico ser mais de 10% do patrimônio de cada um. E 10% é bastante. Então, quanto maior a carteira, quanto mais sofisticado for o investidor, esse 10 vira 8, vira 5, vira 3. Então, a pessoa que está começando, é difícil você diversificar muito quando você está começando. Então, a primeira cota que você vai comprar, ela vai ser 100%. Obviamente que não é 100% do seu patrimônio. Você tem o teu fundo de reserva, de emergência, né? Você tem... a propósito, não faz sentido investir em ativos de renda variável se você não tiver formado a tua reserva de emergência. Ouviu, hein, pessoal? Primeiro a reserva de emergência. Vitor, o que é reserva de emergência? Se você tem uma renda muito estável, 6 vezes o que você gasta no mês. Então, suas despesas dos próximos 6 meses precisam estar em reserva de emergência. E a reserva de emergência você vai botar no CDB daquele bancão de primeira linha. Quer ver o que a gente quer saber muito? Eu sou corretor de imóveis, eu tenho que ter carteira de emergência? Essa Com pergunta certeza. chefe fica na caixinha que a gente Com coloca. certeza. Você, corretor de imóveis, tem que ter 12 meses. Suas despesas do ano precisam estar CDB de bancão, título do Tesouro Direto, Selic, não é? Ou pré, de muito curtinho. Locais seguros e de disponibilidade imediata. Às vezes o corretor de imóvel, cara, passa 90 dias sem vender um imóvel. Aí bate aquele desespero, né, cara? Principalmente o cara que trabalha num padrão mais alto. Porque o cara que trabalha, sei lá, corretor que vende Minha Casa Minha Vida, ele vende todo dia, 3 por dia. Desculpa se eu estou falando uma besteira aqui, a turma, mas assim, a frequência é maior. Ele vende mais rápido. Toda hora ele vende alguma coisinha. O cara que trabalha vendendo imóvel de 3 milhões, imóvel de 5 milhões, né? Imóvel de 10 milhões, ele leva tempo para poder vender. Mas também quando vende, ele resolve, já na cabeça, resolve o ano, né? Ele resolve 5% de 10 milhões. Tá doido. Então, esse cara que tem uma volatilidade na receita dele, a renda dele é volátil, no ano, né? Eu tenho um grande amigo, a hora que sair o vídeo eu vou mandar para ele, eu vou falar, era você que eu estava falando. Tem um grande amigo que ele é corretor de imóveis. E aí, esse ano, em agosto, ele já tinha vendido tudo que ele vendeu no ano passado. Ele é um cara que está crescendo, está indo muito bem. Ele manda muito bem no setor dele. E, legal. Só que, cara, às vezes ele passa meses sem vender nada. Mas quando você olha na semana, é uma volatilidade maluca. Semana que não vende nada, semana que vende, semana que não vende. E quando você vai olhando no mês, quando você olha no ano,
você vai se tranquilizando. Não, calma, eu tenho um padrão, eu tenho um regime de vendas que é bom, que é bacana e tal. Mas tem uma volatilidade. Então, sei lá, qualquer profissão que tenha uma volatilidade, a gente tem que ter 12 meses. Se o cara é servidor público, tal, trabalha numa empresa muito grande, trabalha na empresa por mais de 10 anos, tem uma certa estabilidade e tal, você pode ter 6 meses. Esse dinheiro não se brinca. Ponto. A partir da reserva de emergência, aí você vai montar sua carteira. Você vai comprar fiagro, você vai comprar fundo imobiliário, você vai comprar ação, você vai comprar uma renda fixa mais apimentada. Aí você vai montando o seu portfólio e aí voltando na sua pergunta, né, para quem que é, para todo mundo, a partir da reserva de emergência, é um fundo que ele é renda variável, está cotado em bolsa, tem volatilidade, mas dentro desse mundo é um dos mais conservadores, né? Obviamente os FII-infras são mais conservadores do que os fiagros, mas os fiagros bem montados, acho que dá para comprar. Não, é engraçado essa tua colocação, porque todo mundo que procura, a gente fala assim, pô, eu quero investir, ninguém tem reserva de emergência aí. É engraçado isso, porque o pessoal, não, eu quero se arriscar, eu quero comprar ação, como é que eu faço, enfim. Tá, mas tu já montou sua reserva? Não, ainda não. Eu falei, pô, então tá de sacanagem, tá não. É engraçado, cara, vou te falar, de 10 pessoas que perguntam pra gente, as 10 não tem ainda, cara. Ninguém tem nem na poupança alguma caixinha, alguma coisa. A galera não tem, cara. Não tem que ter. Não tem, tem pessoal, que ter. não tem. Só tem não que tem. ter. Que é o básico, né? A pessoa levanta assim, eu quero comprar, você já tem reserva? Então senta aí, Cláudia. Você já... O pessoal, alguns vão pegar essa referência, é bem antigo, tem que ter a idade para lembrar desse meme. Eu não peguei esse meme, senta não. Aí, é da Xuxa. Como é que funciona isso aí? Não, senta aí, Cláudia. Não, é só tipo, calma, menos. Senta aí, Cláudia. Sei lá, era uma Cláudia que queria participar do programa da Xuxa lá, queria não sei o que, a Xuxa, senta aí, Cláudia. Então, não tem reserva de emergência? Senta aí, Cláudia. Tipo, forma a sua reserva de emergência, depois a gente conversa. Boa, é isso aí. Eu tô com só pra dar uma descontraída, eu tô com uma mania sua, quando eu vou viajar agora, fico perguntando, pessoal, oncotô, tô com essa mania agora, essa mania pega, cara. E dá engajamento, o pessoal responde. Caramba, o pessoal responde, é isso, cara. pô. Eu fico... Então, eu gosto de pegar... Eu sou capixaba, né? Então, sou Vitor Capixaba, tal. Capixaba é do Espírito Santo, pra quem não sabe. O Espírito Santo é no Sudeste, pra quem não sabe também. Ninguém sabe onde é o Espírito Santo. E no Espírito Santo não tem sotaque. Eu fico observando o jeito dos outros estados falarem e tal. Então, dependendo do que for falar, eu gosto de pegar uma expressão de um lugar, de outro, assim, e essa pego muito de Minas Gerais, né? Onde estou, né? Oncotô. E como eu acabo viajando para ver agro, para ver imobiliário, para ver infraestrutura, tenho bastante oportunidade de ficar fazendo essas perguntas onde o pessoal fica olhando, tentando adivinhar. Engaja. Eu tive no Rio de Janeiro para ver uns silos, cara, uns silos de importação. O pessoal importa malte para a Ambev. Importa o malte, coloca nos silos e aí dali ela vai para as fábricas da Ambev para fazer cerveja, né? E aí aquele monte de silo no Rio de Janeiro, eu falei assim, eu duvido que o pessoal vai adivinhar, mas erraram muito. Eu falei, gente, esses silos aqui, eu tô no Mato Grosso, eu tô no Paraná, eu tô em São Paulo, eu tô, sei lá, uma última opção aqui, sei lá, Rio de Janeiro. Cara, óbvio que a maioria errou muito. Esse vídeo especialmente eu dei o gabarito no final, porque eu sabia que não... Cara, silo no Rio de Janeiro. O pessoal colocou o quê? Mato Grosso? Mato Grosso e Paraná. Nem São Paulo não falaram. Caralho, era mais Mato Grosso e Paraná. Uma operação portuária ali. Enfim, mas é um pessoal onde eu chego falando, e aí, oncotô, não sei o que, acaba... Engaja, pega, né? A galera fala, Vitor, oncotô. Outra coisa que no Instagram o número de visualizações cresceu 5 vezes foi... Alguém foi num evento da Brasil Agro e trouxe uma bolinha, uma bola de futebol, uma bola pequena assim, e tá lá na sala, jogada. E você ficar jogando... aí a gente... É isso. Aí a gente vai ficar chutando na parede, conversando assim, chutando na parede. Né? Aí eu peguei a bola, falei, filma aí. Peguei a bola, dominei e tal, botei... tu manda bem, cara. Aí botei aqui no pescoço e tal, voltei. Cara, deu 5 vezes mais views do que minhas respostas de caixinha de perguntas. Que isso, 5 vezes. Aí eu falei, pô, acho que foi aleatório. Aí pegamos outro dia, falei, vamos domínio de cabeça aqui. Aí, eu vi esse vídeo, eu vi. Deu 4 vezes e meia. Caraca. O alcance, views e reações e tal.
Aí eu falei, eu não vou ficar respondendo que a gente pergunta, não. Vou ficar só batendo Pô, bola batendo agora. bola. Mas tu manda bem jogando futebol, hein, cara? Já fui melhor, já fui Cara, eu sou melhor. canhoto das duas pernas, eu sou horrível. Canhoto. Das duas pernas, sou ruim, cara. Eu era goleiro quando era moleque. Ah, mas pô, tamanho, não dá pra tamanhozão, enganar, né? Era goleiro, mas depois fiz igual o Jorge Campos, um mexicano, que virou centroavante. Aí eu virei centroavante. Depois que veio um goleiro bom, o Guilherme, amigo, eu vou mandar esse vídeo pra ele também, ó, Guilherme. Guilherme apareceu, o pessoal, Vitor, o Guilherme vai te botar no banco, Guilherme, goleiro bom. Eu falei, graças a Deus, é bom que eu vou pra linha, que não tinha nenhum pra ir no gol. Aí virei centroavante. Boa. Vital, a gente separou algumas perguntas pra você aqui sobre o Snag 11, tá? A gente pesquisou aqui. A gente viu que o Snag 11 está há mais de 3 anos com 100% de adimplência, né? Como é que vocês lá do time de gestão conseguiram manter essa consistência tão forte, cara, no trabalho de vocês? Seleção de ativos é um negócio que a gente leva muito a sério. A operação ela tem que estar muito segura. Então, para ter esse resultado, a gente disse muito não, a gente descartou muitas operações, a gente é chato na hora de negociar garantia, negociar covenant, na estrutura, quanto de sobrecolateral tem que ter. Então, a gente, modéstia à parte, trabalhou muito bem na estruturação dos players e fez uma análise adequada. A gente focou em players que não são muito alavancados. O agro tem uma característica que tem muitos players que são muito alavancados. E esse player muito alavancado, quando sacode muito, ele não aguenta. Ele precisa chamar os credores para conversar. Pessoal, veja bem aqui e tal, vamos rolar essa dívida. É normal no agro isso acontecer. Mas o cara que está com baixa alavancagem, ele tem uma margem de segurança maior. Então, e a gente focou nesses caras. Olha, eu vou emprestar para os caras que são melhores, vou receber menos juros, minha carteira vai render menos no carrego do que os demais, mas se, voltando à metáfora de automobilismo, se eu rodar com uma velocidade um pouco mais baixa, eu consigo isso 100% dentro da pista, não pego nem zebra. Né? Você vai só no asfalto, sem pegar zebra, sem sair na curva, sem sair na grama, sem derrapar. E aí a chance de você terminar a corrida em primeiro é grande, porque se os outros que andam mais rápido vai na grama, fura pneu, vai na brita, não volta mais, dá no muro, e aí não tem como. A consistência no mundo de crédito, a consistência é muito importante. Então a gente conseguiu esse feito, obviamente, né, também a competência dos nossos devedores, mas a nossa competência de selecioná-los muito bem. É um trabalho bem feito, né, cara? Modéstia à parte, foi um trabalho muito bem feito. A gente tem um time muito bom, um time bem criterioso, um time que vai no detalhe, e você tem que ter a paciência de negar muita coisa. Cara. A maioria das operações que chegam é não. Não. Não é não definir. Hoje não, pra mim não. De repente tem outros caras que aceitam. Nesse momento não funciona, né? No caso, tá. Por exemplo, já teve companhia aberta, né, no setor de revenda, que muitos fundos tinham o papel dela. CRA ou debênture e tudo mais. A gente não tinha. Mas muita gente tinha. Quando ela pediu recuperação judicial em setembro do ano passado, acho que foi setembro do ano passado, um monte de fundo caiu, porque tinha ela, a gente não tinha. Pô, mas vocês não tinham? Todo mundo tinha. A gente não é todo mundo. Não é assim que a mãe da gente fala? Você não é todo mundo. Então a gente ouviu o que a mãe da gente falou de verdade. A gente não é todo mundo. Então a gente... esse papel, 60 dias antes de pedir recuperação judicial, estava sendo negociado a CDI mais 14. CDI mais 14. Isso é um indicador de risco, né? A taxa é um indicador de risco. Pô, aquele CRA ali é CDI mais 7,5. Ele não é CDI mais 7,5 à toa. Não. As maiores empresas do Brasil não tomam CDI a 7,5, mais 7,5. Então, a taxa ele é um indicador e a gente não se deixou encantar pelo canto da sereia, não. E como que funciona hoje o time de vocês lá, cara, da gestora? Como é que funciona o time? Cara, a gente tem alguns analistas,
Hoje a gente tem uma gerente que é engenheira agrônoma de formação, começada em economia, que já trabalhou em securitizadora, que já trabalhou em banco, especialista em agro. É, eu olho todos os mandatos e eu acompanho esse mundo agro há muitos anos, porque eu sou do interior, né? Vim do interior, a família da minha esposa é toda de produtor rural, vi essa transformação que os produtores rurais tiveram nas últimas décadas, e também sei que sempre foi muito volátil, né? Então, eles sempre foram subindo o patamar, mas nunca em linha reta, né? Sempre com uma volatilidade. O Thiago, né, na Suno, ele tem família também, veio de agro e tal. Da Sadia também, né? Então, a gente já tem um viés positivo, uma expertise muito uma boa, expertise, né, no agro há muito tempo, sabendo que tem seus desafios, mas sabendo das potencialidades. E a gente foi formando o time, contratando gente que tinha esse track record e também formando dentro de casa, né? A Suno é um lugar de formação de jovens. A gente tem um challenge, normalmente a gente faz uma vez por ano, né? É um desafio, que tem uma prova, depois tem um case em vídeo e tudo mais. Vários dos challenges já tiveram mais de 5 mil inscritos para 4 vagas, entendeu? Caramba, cara. Então a molecadinha é categoria de base tá boa demais. Monstruosa. Monstro. Moleque lá de 22, 23 anos, você olha para ele e fala, meu Deus do céu, esse menino aí, eu com 30 anos não sabia que esse menino sabe. É verdade, cara. Então a gente é até mal acostumado com essa nova geração. Os Daronco, os meninos são fera demais, né? Os dois, né? Os dois. Né? E a gente ouve o pessoal falar, porque essa geração não quer nada com nada, essa geração nem estuda, nem trabalha, porque essa geração... Eu fico olhando e falo assim, nossa, eu tô numa bolha, porque assim, a molecada que a gente tem lá na Suno, não tem nada desses problemas, não tem nada desses apontamentos que o pessoal fica falando, a geração perdida. Nossa molecadinha lá é monstro, assim, chega com muito conectada, muito já facilmente adaptada a inteligência artificial, por exemplo, usa isso nos processos, coloca isso no dia a dia. E não, eu sei que só que assim, o que eu vejo são só moleques muito bons. Fora da curva, né? Meninos e meninas, tá? Muito bons. E eu ouço os outros reclamando, assim, lá eu não vejo a parte ruim, tá? Não, é difícil, cara. A gente tá passando uma consultoria pra uma empresa, é difícil, cara. Tem gente boa, e por incrível que pareça, é muito difícil. Às vezes você chama uma pessoa pra trabalhar, o cara não gostou, o cara vai embora, o cara sai na processo da empresa, coloca um monte de mentira no processo. É uma geração difícil, cara. É difícil. Que bom. Lá na Suno a gente talvez teve a competência de ser atrativo para jovens talentosos, então a gente acaba esse tipo de mercado, mal acostumado. Exatamente. Esse tipo de mercado não atrai pessoas dessa geração. Entendeu? Já é um público já mais... um pouco, seleciona um pouco mais, entendeu? Já é uma bolha, digamos assim. Outras questões, outras empresas, enfim, outras demandas de trabalho, não é. Infelizmente não é. Na Suno a gente tem um ritmo intenso, assim. Por exemplo, domingo às 8 da noite a gente estava fazendo uma reunião para bater um modelo, para fechar uma proposta, para apresentar na reunião de segunda-feira, 3 da tarde. Então, tu acha que essa galera não quer trabalhar, você acha que fica na Suno? Não fica, cara. Não fica. Tem isso também. Tem sangue no olho, não fica não, cara. Tem que ter sangue no olho. O bacana também que eu vejo de vocês lá, que vocês dão aquela parte de sócio pros meninos também, então isso traz sangue no olho pra pessoa crescer, cara. Você só consegue reter as melhores pessoas, porque assim, as melhores pessoas, elas sabem que elas são as melhores, e sem falta de humildade, tá? Tô falando na boa. A pessoa sabe que ela entrega um valor, ela cria valor, e ela quer capturar parte do valor que ela cria. Então assim, o cara sei lá, que tem um podcast, por exemplo, você bota uma pessoa para trabalhar só para ele fazer o dele, tá? Se o cara tiver ambição, vamos fazer isso, ele vai querer ter o podcast dele. Então assim, ou você dá sociedade para ele, ou ele vai sair, vai abrir o dele, ou vai para outro lugar que ele consiga capturar um pedaço do valor que ele está criando. Então sim, a Suno tem uma partnership, hoje somos 40 sócios na Suno, que temos ações da Suno, e
os mais jovens vão, ano após ano, né, tendo a oportunidade de entrar nessa partnership e vão aumentando o percentual. Pô, 0, não sei o quê, 0, vai subindo, né, capturando parte do valor que eles estão criando. Isso é muito importante e sem isso dificilmente ia reter os melhores talentos. Igual você falou também, né? O mercado leva. Se você não reter, o mercado leva embora. O mercado tá carente de bons profissionais, cara. Né? Ainda mais assunto crescendo cada dia mais aí, cara. Virando uma gigante aí, então... É isso. E o pessoal, às vezes, sabe que lá tem gente boa, vai... Exatamente, eu sei. Está cheio de gavião. Cheio de gavião rondando lá, cheio de né, gavião cara? rondando. E Vitor, vamos lá. O Snag 11 ele foi um dos primeiros Fiagros híbrido, né? Dá pra dizer que esse Fiagro ele ajudou a consolidar o mercado do Brasil? Legal. Uma tendência que já é mais presente nos fundos imobiliários, de fato, no agro não tem, né? Os Fiagros, eles são de crédito ou de terras. Mas 99% é crédito e meia dúzia de 2 ou 3 são de terras. Os nossos 2 Fiagros são híbridos. O Snag começou com 2 imóveis e um CRA, lá em 2022. Já para trazer a mensagem, olha, eu sou majoritariamente crédito, mas eu também tenho imóveis. Qual que é o recado? Olha, eu avalio oportunidades e vou alocar sempre onde tiver uma boa relação risco-retorno. De lá para cá a gente comprou mais imóveis, mas comprou proporcionalmente muito mais crédito. Porque foi o que apareceu. A gente alocou também num fundo que tem terras, né? Então, é uma alocação menor, porque você também não pode comprometer o dividend yield, né? Quando você compra uma Retorno, terra, no caso, né? o retorno mensal. O retorno, por exemplo, você compra uma terra, começa a transformar essa terra. Então, você compra uma terra por 10. Aí gasta 3 ou 4. Transforma a terra, vende ela por 25. Uhum. É um bom retorno. Só que o dia que você comprou por 10, qual o dividendo do próximo mês? 0. Aí você gastou mais 4, qual o dividendo? 0. Aí você esperou 1 ano, 2. Aí você vendeu ela por 25. Então tem retorno, mas não tem o dividend yield mensal. Então esses ativos imobiliários, a gente precisa alocar um pouco menos, porque eles baixam a média de retorno mensal até que eles amadurecem e se pagam, né? Isso dá para ver na nossa carteira de imobiliário, por exemplo, no SNFF, sou no fundo de fundos, no SNME, sou no Multistratégia, as porradas que a gente consegue, porrada positiva, né? Os lucros fortes que a gente tem em ganho de capital, mas a carteira majoritariamente precisa estar em renda, porque se a gente passar 3 meses sem pagar dividendo, meu Deus do céu, vamos Tá doido, na rua. pessoal. Vai bater na porta da Suno, vai, cara. Então, depois pode ganhar 10%. Não, mas Não, o cara tem que não... ser mensal. Quer ser mensal. Tem que ser mensal. Então tem esse equilíbrio. É um fundo híbrido, ele tem essa caixa de ferramenta, Uhum. mas a gente tem que equilibrar e tem que ter uma renda mensal adequada. E Vitão, mesmo com a Selic alta, vocês mantiveram aí um rendimento acima de 7%, né? Isso é o quê? Gestão? A gente... Leitura do mercado? A gente acertou na leitura de taxa Selic alta e montou a carteira praticamente toda em CDI. Boa. Foi uma boa estratégia, no caso, né? Apesar de ter tido a oportunidade de alocar em IPCA, a gente manteve a carteira majoritariamente em CDI. E o mais importante disso tudo, cara, é que a gente recebeu, né? Emprestar é fácil, difícil é receber. De volta, isso é verdade. Então, a gente conseguiu entregar um retorno alto que a gente recebeu. Quem não recebeu teve que fazer provisionamento, teve que ficar meses sem pagar rendimento para poder recompor o patrimonial, né? Principalmente depois de outubro, que o Fiagro só pode distribuir se ele tiver resultado contábil. Então, o Fiagro que está abaixo aí do valor de IPO, ele vai ter que reter os ganhos. Mesmo tendo caixa, ele vai ter que reter os ganhos para recuperar o valor patrimonial, para distribuir só depois o valor patrimonial recomposto, né? Então, é uma regra nova. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar
frente a alguns fiagros que vão ficar sem pagar rendimento. No nosso caso, a gente está com excesso de ganho, a gente está com mais de R$ 10 de patrimonial. Então, a gente está com uma gordura, uma folga boa. A gente trabalhou por isso também. Então, como veio essa regra, a gente aumentou. O resultado foi aumentando e a gente não foi aumentando a distribuição no mesmo ritmo, né? A gente foi distribuindo menos para acumular mesmo. Então, pensando numa caixa d'água, né? A entrada era maior, a saída a gente pilotou ali para ser menor, para que o nível da água subisse, né? Para a gente ficasse com mais margem. Se tiver alguma marcação a mercado aqui, alguma contabilização de algum problema aqui, a gente ainda vai ter bastante água na caixa d'água, o ritmo de saída da torneirinha não precisa mudar, né? Isso é muito importante. Se a gente faz em todos os nossos fundos, no fundo imobiliário a gente faz assim, no fundo de infra também a gente faz assim, a gente tenta com que o ritmo de saída dessa caixa d'água seja o mais constante possível, né? Às vezes entra mais água, entra menos água, a saída a gente tenta manter como um fio mais estável. Show. Vitão, eu vi uma reportagem recentemente que esse ano foi o recorde a de investidores brasileiros tirando dinheiro do Brasil, alocando os mercados internacionais. Como que enxerga isso, cara? Olha, é um reflexo de um nível de insegurança elevado. Os investidores têm alguma razão, né? Um ambiente de negócios com bastante ruído. A gente tem uma situação fiscal no Brasil que é a distância entre gastos e receita, né? Que o governo arrecada e que o governo gasta. E o governo tem ido no sentido de preciso fechar essa diferença arrecadando mais. E aí essa busca de arrecadar mais dividendos vão ser tributados, os impostos sobre os investimentos, né? Uma proposta de mudar bastante coisa na média, levar para cima, tributar coisa que era isenta. Então, isso causa uma certa apreensão nos investidores que vão buscar outras alternativas. Eu lembro que em dezembro do ano passado, na última volatilidade mais forte que teve bolsa, os fiagros que não caíram foram os fiagros de terra. Caramba. Então, o SNFZ, Suno Fazendas, por exemplo, não caiu. O Snag caiu um pouco, caiu menos que os outros, mas todos caíram. Menos o SNFZ e os outros 2 ou 3 de fazendas que são listados em bolsa. Porque eu acho que o investidor entendeu que terra é um lugar, é um ativo seguro para ter. Isso acontece com ouro e algumas criptomoedas se propõem a isso, né? Vem com essa ideia, né? Vem para cá, aqui é Porto Seguro, aqui é Porto Seguro. Em dezembro, a cripto caiu junto, né? Ouro não caiu e terra não caiu. Então, fiagro de fazenda não caiu. Então, esse investidor que está indo para fora para proteger o dinheiro, a minha sugestão é que ele preste atenção nos fundos imobiliários e fiagros, especialmente fiagro, que ele preste atenção nos fiagros de terra. Não tem muitos, tá? Tem uns 4. Tem um SNFZ, que é para público em geral, tem uns 3 que é para investidor qualificado. Investidor qualificado também não é uma barra tão alta, vai. Se você é qualificado, você pode ter umas 4 opções. Se você é varejo, tem o SNFZ, Suno Fazendas, que apesar de ser de terra, e terra tem um carrego, né, um arrendamento baixo, a gente montou uma operação estruturada que está dando um dividend yield até bastante interessante, 1% ao mês. Para um fundo de terra é muito, né? E ele conseguiu preservar valor. É um fundo novo, um fundo que está indo para 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e ele conseguiu preservar valor na crise que o mercado enfrentou. Mas por uma carteira hoje bem balanceada, no caso, tu recomendaria uma porcentagem lá fora hoje? Vai depender muito da vida de cada um e os planos, né? A pessoa que, por exemplo, está fazendo uma carteira previdenciária, né? Eu vou montar uma carteira para eu me aposentar. Qual que é o teu nível de renda? Quanto mais alto o seu nível de renda, mais produto importado você consome. Tecnologia em dólar, alguns bens de consumo, bebidas, por exemplo, uísque, vinho, tudo cotado em dólar. A pessoa que gosta de viajar, querosene, não gosto de viajar no Brasil, eu sei, mas o combustível do avião é cotado em dólar.
Então, passagem aérea, de certa forma, é dolarizada. Então, quanto mais sofisticada é essa pessoa, maior percentual de dólar que ela tem na carteira dela. Se ela tem filhos e os filhos, sei lá, ela quer ter a oportunidade dos filhos estudarem fora, vai ter que poupar bastante em dólar, né? Porque primeiro que faculdade lá fora é caro. E além de ser caro em dólar. Em dólar. E aí seu filho está no meio da faculdade, o dólar sai de 6 para 10, você vai tirar ele, vai mandar ele voltar? Então você tem que ter uma carteira que suporte os seus planos futuros. Então não tem um número mágico, 10%, 30%, 50%, 80%. Depende muito do plano de cada um, né? Aí o investidor precisa se conhecer, né? Quem sou eu, né? Quais são os meus objetivos? Se quer ser um cidadão do mundo. Vitor, você investe lá fora? Eu invisto lá fora, muito menos do que eu deveria, especialmente que eu tenho 2 filhos e eu não faço a menor ideia do que eles vão querer na vida. Pequenininho os dois, né? São 7 anos e 3 anos. Pequenininho. O mais velho faltam 10 anos para 17, que é o momento ali de escolher, né? de escolher o que ele vai fazer, não faço a menor ideia. Se o que ele escolher, se tem no Brasil ou não, se tem faculdade, que tipo de faculdade que ele vai fazer, sei lá. Talvez eu devesse até ter um pouco mais de investimentos dolarizados. Eu tenho um pedaço da minha carteira. Deixa eu ver quanto que é. Hoje é muito pouco, assim, uns 10% da minha carteira é no exterior. Talvez eu devesse subir para uns 30 ao longo do tempo. Pô, 30 já é uma quantia bacana de carteira, eu acho que né, sim. Cara? Subir para uns 30 ao longo do tempo. Tem 10 anos para fazer isso. Você tá com quantos anos? Eu tô com 41. Pô, tá novo pra caramba ainda, cara. Tá novinho ainda. Pô. Chegar nos 50 com 30% de investimento no exterior, acho que tá bom. Tá bom pra caramba, cara. Eu gosto muito de comprar ativos com uma boa relação risco-retorno e mal precificados, né? Especificamente agora, nesse momento, a gente acabou de fazer uma operação estruturada em que eu coloquei, de novo, gente, não façam isso em casa, não tentem isso em casa, mas eu coloquei mais de 50% do meu patrimônio numa operação específica que estava muito distorcida. Eu concentrei muito, fizemos a operação, concluímos a operação e eu fiz nessa operação um retorno de 35 para 50. Poxa. De 35 para 50. Foi uma porrada. Aí agora eu vou voltar a diversificar minha carteira. Tá? Mas, de novo, investidor profissional, saber o que estava fazendo. Tu aguenta o risco, né, cara? Tu aguenta a porrada, exatamente. Né? Mas já estou pensando na próxima. Tipo assim, já tem uma outra operação de destravar valor também. Assim, você está comprando um portfólio com bom desconto, um portfólio firme, sólido, e que em bolsa está descontado por um motivo que você pode ajudar, inclusive, a destravar esse valor, é diferente de uma pessoa normal. Sim, que está ouvindo um podcast que está tendo que diversificar a carteira dela, justamente porque por não ser profissional de investimento, não dá para ter alta convicção num ativo só, como eu fiz nessa operação estruturada. Então, tem que saber separar, assim, né? O que serve para o público em geral é uma coisa e situações pontuais são, como o nome diz, pontuais, né? Igual você falou também, você é profissional, é diferente. Você sabe o que você está fazendo, né? Exato. É diferente, né? Do que a gente tentar, você de casa for tentar fazer isso, que você vai se dar mal. Talvez, né? Não, pode se dar bem, mas assim, é meio que roleta russa, né? Roleta russa. Aí o cara pode também perder dinheiro e for parte do patrimônio relevante do cara e o cara ficar ruim, né? E custa muito ganhar, né? Custa muito ganhar. E perder, se você perde 10%, de seu patrimônio de 100 mil vem para 90, para 90 virar 100, é 11% que tem que subir. Difícil, né? Se 100 mil vem para 80, tá doido. 80 para 100 tem que subir 25. Então, desce 20, para subir é 25. Se 100 vira 50,
Derrete o negócio. 50% para cair, 50% virar 100, é 100% para subir. Então subir é sempre mais difícil. Então tem que ter tem que ter muito cuidado ao investir, porque perder é fácil, ganhar é muito difícil. Cara, eu recebi uma pergunta na caixinha, eu vou até repassar para você essa pergunta. Qual o valor, assim, mais ou menos, que o investidor que está iniciante, intermediário, ele tem que ter investido para começar ali, tipo, uma bola de neve, assim, um valor bacana, já começar a ser, tipo, um salto daqui para cá? Porque, pô, a gente investe, às vezes, o cara tá investindo R$ 1.000, 5.000, o retorno, às vezes, que quando você investe, às vezes não é tanto, mas, sei lá, você investir 100, 150 mil, já começa a ser um retorno um pouco mais pular a casinha, pular a etapa. Qual valor mais ou menos assim tem que ter investido para começar a ter um retorno bacana? Com a bola de neve, no caso, né? O percentual é o mesmo. De R$ 10, de 10 mil, Uhum. de 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. E o importante é ele começar a rodar essa bola de neve. Começar a rodar. Os primeiros meses e anos, o valor que ele vai juntar, que ele vai ter, é o valor que basicamente ele juntou. Não deu tempo do juros sobre juros fazer a mágica ainda. O juros sobre juros faz a mágica com 5 anos, com 10 anos, com 30 anos. Então, é o tempo que vai transformar aquele valor menor num valor relevante. Então, quando o investidor consegue ter ali, talvez, aplicado um valor que já superou, sei lá, 10 salários dele, né? 10, 20, 30 salários dele, e aí o percentual daquele negócio começa a ser alguma coisa que, vamos supor que a partir do princípio que juro no Brasil é 15, vou falar em termos nominais para facilitar, juro no Brasil é 15, ele tem que, assim, o capital render o que a pessoa ganha no ano, ele tem que ter 6, 7 vezes investido, né, o que a renda anual dele, para poder os juros anuais ser a mesma coisa da renda do trabalho. Então a renda do capital é ser a mesma renda do trabalho. Esse é o momento mágico, assim, essa virada em que as suas aplicações rendem a mesma coisa que o seu trabalho rende. O que acontece com a pessoa quando isso efetivamente acontece? Ela consegue escolher melhor onde ela vai trabalhar, como ela vai trabalhar, o que ela vai fazer. Às vezes ela está num emprego muito ruim. Ela pode dizer não para as coisas. Ela pode dizer não para as coisas. Então, quando você cruza essa linha, ou pelo menos, imagina que a pessoa tenha 10 mil de renda e gaste 7. Então, ela consegue poupar 3 mil por mês. Não diria que o rendimento dela vai dar 10, mas o dia que o rendimento dela der 7, o dia que ela tiver, sei lá, 700 mil investido, rende 7 mil por mês, tá? Trabalhar com 1% aqui, só para dar um exemplo. Esse dia, se ela estiver trabalhando saudável, legal, ganhando 10 mil, ela vai continuar. Não vai mudar. Mas, cara, se ela tiver que dizer não, se ela tiver uma situação profissional que ela precisar dizer não, ela pode dizer não, porque o rendimento está bancando a conta dela. Isso não quer dizer que as pessoas devem parar de trabalhar, tá? Porque assim, a inflação come, E o custo de vida pessoa o custo aumenta. Então, você precisa, ela vai ter um tempo de se recolocar, ou vai ter um tempo para se reorganizar e decidir sobre o ritmo de trabalho. Quem trabalha, sei lá, médico, dentista, assim, você um pouco escolhe as horas que você vai trabalhar, né? Tem profissões que você não escolhe as horas. E tem profissões que você consegue, vou atender até 7, 8 da noite, não, vou atender só 5 da tarde. Você pode se organizar, né? Vou dar mais plantão, menos plantão. E aí a pessoa vai calibrando o ritmo e vai escolhendo o que fazer, o que deixar de fazer. Então não tem um valor. Assim, 100 mil, 1 milhão, 700, 500 mil. Aquele montante que rende os seus gastos mensais. Esse é um momento mágico. Tem etapas anteriores? Eu acho que tem. Sei lá, talvez os primeiros 100 mil, né? Que hoje em dia não compra um carro direito. Nem popular hoje em dia. Não, popularzinho compra, mas assim,
Pô, depende, viu? Um quid assim. Seco. Pô. Sem nada, ó, tem um ar-condicionado no carro. 100 mil já foi dinheiro, né? Hoje em dia não é. Já foi dinheiro, foi dinheiro. Mas acho que 100 mil é um número redondo legal, né? Acho que os 100 mil, você vai vendo aquele negócio tracionar. Mas assim, virar pó não é bobeira. Se você tomar uma decisão de... Decisão errada já era, né? Não, se você ceder uma coisa... Trocar o carro. Putz. Ah, você tá falando assim... Tá, entendi. Você deu a tentação de Tá, consumir, ele é bem frágil. Talvez a marca do primeiro milhão, né? R$1 milhão, que não é dinheiro, tá? As pessoas, R$1 milhão, ai meu Deus. Cara, R$1 milhão não é muito mas dinheiro. R$1 milhão investido já é um valor bacana, né? Bem Sim, investido ali, né? Mas não aposenta não. Depende R$1 do milhão custo não da aposenta. pessoa também, né? Pô. Vamos lá, vamos fazer uma conta? Cara, R$1 milhão, nominalmente, rende 150 mil por ano, né? CDI é 15. Do ponto de vista de renda real, né, para repor a inflação, você tem TNB hoje pagando o IPCA mais 8, só que tem imposto de renda em cima. Sobra uns 6%. 6% de R$1 milhão é R$60 mil por ano. Tá? Por ano. Baixou já. Dá 5 mil por mês. R$1 milhão não aposenta ninguém, não. Não aposenta não. Dá pra você juntar renda, ficar um pouco mais tranquilo quando ficar desempregado, acontecer algum imprevisto, mas deixar o cara trabalhar, ficar na rede o dia inteiro na piscina, não tem como, né? Não dá. Você pode ficar na rede, na piscina, mas sem fazer churrasco, sem tomar cerveja, sem viajar. Não dá nem pra ter carro. Não dá. 5 mil por ano. Se você tiver uma renda, se você ganhar no seu salário, no seu trabalho, 10 mil por mês e juntar com esse valor, aí tudo bem, dá pra fazer um negócio, dá pra brincar. É isso. Mas a gente tem que continuar firme na disciplina. É. Mas é legal, o primeiro milhão é legal. É uma marca. É uma marca expressiva. Uma marca expressiva. Próxima marca talvez seja o primeiro milhão de dólares. Que aí você, em moeda mais forte, nem tão forte assim, né? O Trump tá dando uma desvalorizada aí no dólar. Mas $1 milhão já dá pra começar já a pensar em aposentar, né? Pega a taxa de juros americana hoje, que é 3%, né? Ao ano. $1 milhão daria $300 mil por ano. Né? Por 12, daria... supletivo. Fazer uma conta aqui, rapidão. 300 por 12 é metade de 600, de 60, não eu tô fazendo conta errada. Talvez eu tenha feito a primeira conta errada lá de 60 mil por ano. 1 milhão, 3%, desculpa. 3% dá $30 mil, 30 mil por ano. Não é muito não, de fato. $30 mil por ano. $2.500 por mês. Mas se o cara... 5,5... 13.700 por mês. Só deixa eu auditar minha conta em reais aqui. 60 mil por ano, é isso aí. 60 mil por ano é 5 em mês. Mas se o cara tiver gasto... 5 para 13 é bem melhor, né? $1 milhão. 13 por mês dá pra dar uma rebaixada já, né? Ficar tranquilo já, né? Pra muita gente sim, né? Pra muita gente sim. Mas depende de onde mora, né? Morar em São Paulo, $13 mil por mês não dá, não. Vai morar em Capixaba, no Espírito Santo, dá. Morar no interior do Espírito Santo, 13 mil, dá. Acho que dá. Ô Vitão, voltando um pouquinho pro fundo aqui, a gente viu que ele tem mais de 260 devedores, né? E exposição média ali de 0,3 por nome. Essa pulverização foi pensada desde o início para reduzir o risco? Sim, a gente começou com 1 CRA e 2 imóveis, né? A pessoa, nossa, você tá muito concentrado. 90% tá num CRA. Mas você já olhou quantos devedores tem no CRA? O CRA é uma estrutura securitizada. A securitizadora emitiu aquele CRA, mas ali tem um enorme número de CPRs, contratos. Então, os recebíveis são muitos. A gente chegou a ter 255 contratos num CRA só. Então, sim, foi pensado desde o início. Pro time que trabalha comigo lá há muito tempo, no imobiliário, no FIINFRA, eu sempre busco assim, vamos mirar para 100 devedores. Quando a gente cruzar a linha dos 100 devedores, dá trabalho ter 100 devedores. Quando a gente cruzar a linha dos 100 devedores, cada um na média vai ter 1%. E aí, se você tiver problema com você resolve com um mês de rendimento.
Verdade. Então, minha cabeça é essa, assim. Vitor, mas o FIINFRA eu vi tem 40 e poucos. A gente está caminhando para 100, calma. É assim, a gente começou com 12, né? Estamos com 40, estamos caminhando para 100. Mas tem que ter mais gente verificando. Tem que dar mais trabalho, dá. Mas a gente vai caminhando para isso. E no agro, apesar de ter, sei lá, meia dúzia de operações, as operações que estão dentro trazem esse enorme número de colateral, é um número muito grande, de diversificação realmente bastante grande, e cada um é 0, alguma coisa. Esse é o objetivo. Teve um problema com fulano. Quanto que ele é? 0,5%. Beleza, em 15 dias a gente resolve isso. Né? O fundo rende 1,2 ao mês, em 10 dias está resolvido. Né? 11 dias, 12 dias. Não no sentido de que pode largar, não, vamos cobrar, vamos recuperar cada centavo. Mas o impacto, ele é menos de um mês de rendimento. Esse é o nosso objetivo, porque você tem que estar preparado para caso dê errado. Né? Com certeza. A gente faz para dar certo, mas tem que estar preparado para caso dê errado. Com certeza. Com certeza. Isso é verdade, né, cara? É uma boa estratégia também. E meia dúzia de caras eram problema. Você também resolve com... Não, e para resolver fica um pouco mais fácil. Sim. Bem mais fácil no caso, né? Sim. Boa. Se você tem um papel que é 10% do fundo e é um papel assim, binário, né? Ou paga ou não paga, que é 10% do fundo, você fica num nível de ansiedade para poder resolver o problema muito grande. Aí você vai para a negociação fragilizado. O devedor sabe quanto ele impacta em você. Então, se ele falar, só tenho isso, quer, não quer, não saindo da mesa, tal. É uma negociação. Se você está fragilizado, fundo imobiliário com alavancagem, por exemplo. O inquilino fala assim, eu acho que eu vou devolver esse galpão aqui. Você fala, pelo amor de Deus, não devolve não, tem uma dívida para pagar e tal. Ele falou assim, não faz sentido, o vizinho da frente me deu 50% de desconto para poder mudar para lá. Não, fica aí, eu te dou 50%. Entendeu? Você está fragilizado. E o cara sabe, o cara sabe. Tem bobo não. O pessoal fala que qualquer negociação tem que ser assim, né, cara? Se o cara da outra ponta vê que você tá desesperado, já era. É isso. Acabou o negócio. É isso. Né? Você se coloca numa situação que você começa a fazer maus negócios dali pra frente. Verdade. Né? Se você tá tranquilo, cara, não, tô tranquilo. Não vou pagar. Tudo bem. Eu te executo, aquele terreno lá vale 3 vezes mais, eu acho que eu vou até ganhar dinheiro. Se não quiser pagar, não vou me estressar, forçar não, né? Não, já tô até arrumando comprador para aquela garantia sua lá, pro tratorzinho e tal. Fulano aqui chegou me ofereceu tanto. Entendeu? Você senta à mesa em condições tranquilas, que o cara fala assim, não tem jeito não, vou ter que pagar esse cara aqui, não vai me dar desconto, ele tá muito bem estruturado. Né? Enfim, a gente não chegou numa situação dessas, e o objetivo é não chegar. Mas se chegar, a gente quer estar bem preparado para negociar. Bem posicionado para negociar em termos favoráveis para os nossos clientes. Boa. E vocês conseguem equilibrar a segurança com o retorno acima do CDI, né? Como é feita para vocês essa calibragem no dia a dia? Como é que funciona isso? Olha, a gente escolheu, apesar de ter imóveis, né, que acabam no curto prazo rendendo menos do que o CDI, a carteira é majoritariamente acima do CDI e tem um prêmio de risco em cima. Então a gente, por exemplo, fez uma operação com a Boa Safra Sementes, que é um CRA que rende CDI mais 3. A mesma Boa Safra Sementes, ela fez mais de uma operação no mercado de capitais, nas corretoras e tudo mais, e que as pessoas físicas acessam lá, CRA Boa Safra. Esses dias eu vi no aplicativo de uma instituição que eu sou cliente, que eu tenho conta, tava lá, CRA Boa Safra, CDI mais 0,7. Caramba. É isento, tal, pô, bacana. É uma empresa muito segura, né? É caixa líquido, tal. Pô, uma empresa que fez IPO, fez um follow-on, tá com caixa desse tamanho. Tem mais caixa que dívida, né? Então ela tem um risco de crédito bem baixo. E aí, lá na plataforma, CDI mais 0,7, pessoal comprando. Eu falei, rapaz, eu carrego o CDI mais 3 com o mesmo risco. Então, o Snag, respondendo a sua pergunta, como é que a gente consegue entregar ganhos acima do CDI? E com risco de crédito baixo. A gente estrutura as operações dentro de casa. Então a gente fez a originação, a gente trouxe o cliente. Isso é diferencial também, né? A gente estruturou a operação, a gente liquidou a operação, carrega, monitora. Então esse é um diferencial da Sunoasset. A gente consegue originar, estruturar e carregar a posição
sem muitos intermediários, sem ter comprado uma operação que está numa plataforma que está oferecida para todo mundo, já passou na mão de muitas instituições ali, né? Muita gente já foi pago para aquela operação estar ali. E isso tira rentabilidade de quem compra por último. Boa, boa. E mesmo num cenário macro desafiador, o fundo superou o IPCA mais 7% e CDI líquido desde o início. Qual é o segredo aí para tanta constância? O mesmo segredo é originar bem originado, estruturar bem estruturado, monitorar, cobrar, né? E do ponto de vista de oscilação de cotas, aí é o mérito do cliente, né? A gente só fez o trabalho de abrir com transparência toda a situação do fundo e os cotistas foram firmes nos momentos de maior volatilidade. Nosso fundo foi o que menos caiu. O cotista dos outros é mais mão de alface, o nosso não, o nosso é pulso firme e acabou enxergando o valor e dando o valor correto para as cotas, que ficou pouco descontada. E você enxerga hoje o Snag 11 se tornando uma referência de crédito agro no mercado de capitais? Olha, a gente tem crescido, acho que de alguma forma a gente já é referência para em alguns segmentos, comparando com os players. Os FIAGROS ainda são pequenos em relação ao tamanho do crédito agro. O crédito agro é mais de R$1 trilhão. Os FIAGROS ainda estão na sua escala dos bilhões. Nosso fundo tem 608 milhões. É um dos FIAGROS, é um dos maiores FIAGROS, né? Tem FIAGRO acima de 1 bi, mas não são tantos. Então acho que o Snag ele virou uma referência, principalmente por não ter perdido nada com a inadimplência, e ele vem consolidando esse posicionamento no mercado com o tempo. Para mim hoje, nossos ouvintes, nossos investidores, por que hoje o Snag 11 é tão atrativo para investimento assim, Vitão? Porque você indica para todo mundo assim o Snag 11? É um fundo com liquidez, que teve 0 de inadimplência no seu histórico, ele tem previsibilidade, ele está distribuindo abaixo do que ele consegue fazer, isso significa que a gente está aumentando a nossa reserva e quem guarda tem. Em algum momento do ano que vem o CDI vai cair, a gente vai conseguir manter uma estabilidade maior do que os outros players que não têm reserva. A gente diversifica a nossa carteira em várias culturas do agronegócio brasileiro e as nossas operações têm estruturas pulverizadas dentro dos seus CRAs que diversificam muito a nossa carteira, diminuindo o risco de cada um dos nomes. Então acho que esse conjunto todo, né, traz uma relação risco-retorno muito boa, muito adequada para o investidor que consegue receber CDI mais alguma coisa, isento de imposto de renda, com nível de risco baixo. Show de bola. Aí, ó, corre e compra seu Snag. Para investir no Snag, como é que faz, cara? Abre o aplicativo da corretora, parte de renda variável. Boa. É um ativo listado em bolsa. É o mesmo lugar onde compra ações. SNAG11. Snag 11. Cada cota custa próximo de R$10. Pode comprar uma cota, 2 cotas, 1.000 cotas, quantas cotas quiser. Um fundo que negocia aí uma média de R$2 milhões por dia. Cabe para muita gente. Se a pessoa tiver 10 milhões e quiser comprar num dia, tenha paciência, vai comprando ao longo de uma quinzena. É bom isso, né, cara? Eu gosto muito também. Então, vocês que querem começar a investir no fundo aí, Snag 11. E para quem quer ver os resultados, quem quer ver a parte da RI, no site da Suno Asset também tem isso, né? No site da Suno Asset tem por fundo lá, né? Tem os relatórios por fundo. Tem as nossas redes sociais que estão sempre abertas para responder as perguntas, tirar suas dúvidas. Eu costumo dizer que se você está com dúvida, é melhor você não investir por enquanto. Tira sua dúvida, depois você investe. Se a pessoa não tem as informações necessárias, é melhor esperar um pouco, deixa lá o dinheiro no CDB, rendendo o CDI, aí, enquanto ela olha, rendendo o CDI pagando imposto, né? Mas enquanto ela olha as boas alternativas aí de fundos que pagam acima do CDI, isentos de imposto de renda. Procura a gente nas redes sociais, @SunoAsset, @Vitor Lopes Duarte. A gente não costuma deixar de responder, não.
E todo dia você sabe a caixa de perguntas também, né, cara? Quem tiver dúvida também é só jogar lá e já era. Toda semana tem caixinha de perguntas lá, religiosamente. Quando a gente, raramente a gente não abriu no caixinha na segunda-feira, mas abre na terça de manhã. Assim, quando falha o SLA de menos de 24 horas. É rápido então, né? Cara? É rápido. Aí deixa lá, porque às vezes o pessoal fala pra gente assim, poxa, mas a gente pergunta lá, ninguém responde, o cara não responde, porque às vezes o cara também recebe muitas perguntas também, né, cara? Sim, a gente não responde todas as perguntas, porque às vezes as perguntas são... Tem perguntas que são muito questões individuais, assim, a gente costuma responder direto, né? Responder aberto para todo mundo tem que ser uma dúvida que costuma ser a dúvida de muita gente, né? Então, normalmente essas são as perguntas feitas com mais frequência são as que são as mais respondidas. E como que a Suno aí, vocês estão se preparando para essa, talvez, né, total queda de juros aí no ano que vem? Olha, vai cair de leve, não vai cair para 9, 8, 7, não vai cair isso tanto. 13. 13 é a curva do DI, então deve chegar a 12, né? Alguma coisa perto de 12, o que não é baixo, ainda não é baixo. A gente está se preparando da seguinte forma, a gente está com um portfólio pós-fixado, né? Ainda vai ser bastante interessante. E a gente tem opções de fundos imobiliários que tem uma carteira um pouco mais pré-fixada, que quando a taxa de juros baixa, a rentabilidade do pré-fixado se mantém, então o diferencial, o atrativo aumenta. Então a gente tem opções lá que de renda real, por exemplo, sei lá, Snell, que é o Suno Energias Limpas, né? Ele tem um contrato de aluguel de 5 anos, de 7, de 10 anos. São contratos de aluguel baseado na energia injetada ou na energia compensada, que ela é uma renda pré e ajustada pela inflação energética. Então, se a Selic sai de 15 para 10, né, não acho que vai isso tudo, mas só para fazer um exemplo aqui, ele vai lá continuar pagando 15. E esse 15 vai ser reajustado ainda pela inflação energética. Então, hoje a NTNB paga 7, 8 mais inflação, esse fundo rende 15 mais inflação. Quando o investidor perceber isso, acho que a cota tende a se apreciar, né? A subir. Então, a minha recomendação para quem investe com a gente é que escolha ali uma meia dúzia de 3, 4, 5 fundos para que ele diversifique também agro, infraestrutura, imobiliário e a carteira dele fique mais resiliente. Boa. Vitão, para encerrar, tem algum spoiler para falar para nossos ouvintes aí sobre assuntos, sobre o Nuance, algum produto novo, alguma coisa nova que tem para contar para a gente aí? Olha, eu queria chamar a atenção para o Suno Fazendas, a CNFZ, né? É um fundo que a gente já lançou já tem um ano e pouco, mas ainda está com um número de cotistas pequeno. Era um fundo que pagava 0,5% ao mês, 0,6% ao mês, e agora está pagando 1% ao mês, né? E é um fundo que tem um potencial de ganho de capital muito forte. A gente comprou uma fazenda por 500 sacas de soja, estava a 200 km de estrada de chão, sem energia trifásica e sem irrigação. A estrada de chão já está quase na porta, o asfalto está quase na porta, a irrigação já foi comprada e energia trifásica a Energisa já trouxe. Estão finalizando as obras internas ali para aproveitar isso, e essa energia trifásica é o que vai fazer irrigar. É uma fazenda que produzia 60 sacas de soja por hectare, já subiu para 68, e com irrigação deve beliscar os 82 sacas de soja o hectare, aumentando o nosso arrendamento, que é 25% da produção. Tá? A gente recebe 25% da produção. É uma fazenda que depois de 1 ou 2 safras irrigadas, a gente quer testar mercado, ver se vende ela, e a gente vai buscar uns 900 ou 1.000 sacas de soja por hectare. Não compramos por 500, vamos buscar vender por 1.000, dobrar, né? Então ainda dá tempo, a cota ainda está R$10 e não espera a cota virar 15 para comprar não, viu? Compra já, de agora, né? Compre já. Vai pegar uma referência antiga agora, hein? Eu queria chamar atenção para esse produto, porque o Snag é bastante popular, mais de 100 mil pessoas tem, e o Suno Fazendas menos de 5 mil pessoas tem. Então, e eu vou fazer uma promessa. Posso fazer uma promessa? Opa, fica à vontade, cara. O espaço é seu. Ó,
eu vou prometer aqui. Que isso? Agora eu não vou. Gravado. E hein? vai fazer um corte dessa parte então. Vambora. O Suno Fazendas, SNFZ, tem 4.500 cotistas. Quando ele bater 10 mil cotistas, que é fácil, nós vamos fazer um churrasco para os cotistas com um show do Bruno. Tá bom pra você? Ah, que isso, cara. Do Bruno Marrone, sabe? Sei, pô. Mas show do Bruno, não é do Bruno Marrone. Nossa, só do Bruno. Só do Bruno. Tá ótimo É que também. um dos cotistas comprou o direito desse show e ele falou, ele cedeu pra gente. Ah, Falou assim, ó, isso, que da hora. se bater 10 mil, eu Vai boto ter o o show. E a gente bota a carne e a bebida. Então a Suno vai pagar. Vai ser aonde esse churrasco? Na nossa fazenda, ué. Boa. Na nossa fazenda. Boa. Então, bateu 10 mil, te espero no churrasco do Suno Fazendas. Eu, você Tá e o cantor gravado, Bruno. hein, cara? Tá gravado, hein? tá prometido. Pô, que bacana, cara. Pode. Eu vou correr, eu vou comprar, a gente vai divulgar também aqui. Pra todo mundo comprar, que a gente vai estar até ansioso pra bater 10 mil. SNFZ11, Suno Fazendas. Suno Também. Fazendas. Suno Fazendas. É o primo do Snag, é o primo do Suno Agro. Boa, boa. E é uma ótima oportunidade, né, cara? Daqui a pouco bate 15 aí já perdeu o time, né? Então comprem logo, hein? É isso aí. Vitão, obrigado, irmão. Valeu. Tu é fera. Prazer. Aí, uma parceria boa nossa aí. O próximo episódio nosso vai ser na Faria Lima agora. A gente tá abrindo um espaço bacana lá também. Mais confortável, enfim, vambora. Cara, deixa um recadinho pra galera, nosso ouvinte aí, sobre o Snag 11 aí, sobre a Suno Asset. Busque entender o produto que você está investindo. Abra o relatório gerencial, veja aqui podcasts, materiais todos, tenta entender. Então, o Suno Agro, ele veio para ser uma oportunidade de investir no crédito agro, no fundo híbrido, tem também um pouco de imóveis, para dar uma estabilidade na carteira, tentar vencer os momentos de volatilidade que são comuns no agro, tem vencido muito bem, 0 de inadimplência até agora, e pode muito bem fazer parte da sua carteira, aquela sua carteira parte pós-fixada, renda isenta, exposta ao agronegócio brasileiro, e vai ser um prazer ter você como cotista, como cliente aqui da Suno Asset do Snag 11. Show de bola, Vitão. Obrigado aí pela participação. Vambora. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.